Olá, pessoal. Dessa vez, no episódio do Távola, a gente vai falar com os mortos. A gente vai falar sobre os mortos, falar com os mortos e necromancia digital. Vamos aproveitar que para esse assunto não morrer de vez, né? Vamos desenrolar ele aqui, né? Estamos aqui em mais uma edição do Vídeo do Távola. Eu, Wesley, e Eliel também aqui, né? Dois grandes integrantes aí do Távola. E por trás da câmera, Kira, né? Nosso membro aí da direção, que é o nosso diretor, produtor. Nosso Christopher Nolan. Primeiramente, o que é a necromancia digital? Tá, a necromancia digital é o termo que está sendo utilizado na internet, que vai falar sobre necromancia. A necromancia, para quem não sabe, essa habilidade é o falar com os mortos. É uma técnica que é utilizada por várias culturas na tentativa de você falar com alguém que já morreu. Então, sei lá, temos o caso da psicografia, né? No caso da necromancia digital, é a tentativa de você falar com os mortos, principalmente através da inteligência artificial, da IA, onde você simula a voz de alguém que já morreu, ou você cria novas imagens sobre essa pessoa. Enfim, são as tentativas de você trazer essa pessoa que morreu para a realidade em que ainda vivemos. Porque você pode fazer isso com pessoas que morreram há 100 anos atrás, por exemplo, mas você também pode fazer com pessoas que morreram recentemente. É muito doido isso, que eu cheguei até ver recentemente. Teve uma breve trend, porque agora tudo é muito momentâneo, né? Sim. Do pessoal pegando, tipo, familiares e pedindo pro chat colocar a pessoa falecida junto com ela, abraçada em fotos polaroides, né? E isso foi uma coisa assim que parece que o luto instiga, né? No caso, ele gera uma tendência, né? Já que afeto emocional ele acaba sendo muito afetivo para questões até mesmo de redes sociais mesmo, de fato, né? No caso, parece que Sim. Tu tem que expressar o teu luto, tu tem que expressar a imagem da ausência dele, de fato. E como a necromancia digital interliga com a filosofia, no caso? Bom, a gente vai no seguinte campo, de que existe uma certa dificuldade das pessoas em aceitarem a morte, e também a própria ideia de saudade, a própria ideia da ausência, do vazio que essa pessoa que morreu deixa no espaço. Deixa no espaço. Principalmente quando é uma morte tão inesperada. Diferente de quando a pessoa está internada, ou quando a pessoa tem alguma doença em que você vai se preparando psicologicamente, mentalmente. Mas isso acontece muito quando a pessoa morre de uma hora para outra, né? Então, a filosofia, ela entra nesse debate da necromancia digital justamente para falar sobre a filosofia da tecnologia, sobre o que esse tipo de coisa pode fazer em você. A filosofia se questiona muito, a filosofia é para questionar. Então, nesse momento, a gente se questiona sobre os benefícios ou os malefícios de que a necromancia digital pode fazer em você. Porque, ao mesmo tempo que você pode se sentir bem, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem vídeos
da pessoa que morreu chegando no céu, isso pode te gerar um certo conforto, ainda que seja muito difícil, é um conforto momentâneo, mas ao mesmo tempo isso pode ser prejudicial porque você se afasta da realidade. Porque você pode fazer com que a voz daquela pessoa seja gerada por uma inteligência artificial. Então, pensa na questão de você se comunicar com aquela pessoa. Isso me lembrou de um episódio de Black Mirror. Eu não sei te dizer agora a temporada, mas existe um episódio, acho que é da segunda temporada, em que a gente tem um personagem, um casal, em que o rapaz, ele morre num acidente. E a esposa dele, ela fica completamente desolada pela perda, já que foi uma perda muito trágica. E existe uma inteligência artificial que imita a voz da pessoa falecida. E ela tem um certo receio no início, mas depois ela aceita e começa a se comunicar com a inteligência artificial. Tem um certo momento em que ela acaba deixando cair o celular dela e quebra o celular, e ela fica completamente desesperada porque corta aquela relação que ela estava tendo com aquela inteligência, que era a voz do marido dela. Depois disso, essa mesma empresa, ela produz um corpo robótico semelhante ao corpo físico, e ela compra aquele ser para substituir o marido, porque essa empresa, ela faz com que aquele corpo robótico tenha a fisionomia do marido dela. Ao mesmo tempo que ela fica completamente assustada, porque você traz de volta a pessoa que morreu, uma necromancia, né? Mas ao mesmo tempo você acaba substituindo, porque não é a pessoa. Isso substitui completamente, não é a pessoa, né? E então entra na questão da necromancia, porque até então a gente não tem essa empresa que construi corpos robóticos, né? Que vão imitar a pessoa que faleceu, mas a gente já tem uma inteligência artificial que reproduz a voz de pessoas que já faleceram. Então a gente já está começando nessa parte do Black Mirror. Então a gente tem um grande problema quando a gente acaba se afastando da realidade e não consegue voltar para a realidade e perceber que essa pessoa faleceu. Então esse é um dos problemas. E a filosofia, ela vai questionar todas essas coisas justamente porque esse é o papel da filosofia. É dizer, olha, talvez isso não faça bem para a sociedade, para a gente. A gente precisa saber lidar com o falecimento, porque dói. A perda de uma pessoa, de um ente querido, é muito ruim, mas a gente precisa, ao longo do tempo, através da psicologia também, de psiquiatras, a gente precisa lidar com isso. Acho que fazer uma homenagem é uma coisa, mas você tentar substituir a vida que foi tirada é algo totalmente diferente, é algo que não deveria acontecer. Minha outra pergunta parte com base um pouco do que tu retrataste até mesmo. Já acabei de te questionar sobre como a filosofia interliga com a necromancia digital, né? E agora aonde entra o sujeito na necromancia digital? O que seria o sujeito na necromancia digital? Olha, a gente tem duas partes, né? Quem vai e quem fica. Primeiro pelo problema de que será se a pessoa que morreu permitiria isso? Eu não aceitaria isso.
Porque tem simplesmente o fato de que não sou eu, né? Mas o eu, o sujeito, ele pode se perder nessa realidade. Algo muito parecido com o filme Ela, o Her. Porque você se apaixona, porque você fica próximo de uma inteligência artificial, de uma IA, não de uma pessoa de verdade. E isso prejudica o relacionamento e isso prejudica também o próprio comportamento das pessoas ao redor. Porque o saudável dentro de um luto é você encontrar outras pessoas. Às vezes outras pessoas que passaram pela mesma perda que você. Não uma inteligência artificial que não é capaz de ter o contato humano. Então, tem essa perda desse contato com a realidade, até a questão do próprio imaginário ali, que pode se tornar um grande problema. Principalmente pelo fato da pessoa que ficou estar muito debilitada, muito sozinha nesse tempo do luto. E, pessoal, lembre-se, as IAs, elas se reformulam na questão dos algoritmos. Então, elas vão pegar e perfilar o histórico das nossas conversas, elas vão tentar trazer uma assimilidade nos diálogos, mas apenas para tentar captar informações melhores, armazenar melhor os dados. Tomem cuidado, não misturem, não coloquem os bois em frente à carroça, porque é perigoso. Vocês podem estar despejando muito afeto em cima de aplicativos, e isso é danoso de certa maneira, porque vocês podem ter respostas não apenas objetivas, como também direcionamentos apenas que favorecem o próprio histórico de vocês, né? Como tem até um caso que houve de um rapaz que ele queria provar um conceito e ele foi instigando a IA até transformar esse conceito em uma visão de vida que chegou a ser danoso para ele, porque eu não lembro o desfecho do que houve com ele, mas ele ficou tão afirmativo naquilo e tendo comprovação de dados e tudo mais, ele acabou focando nisso e vira uma espécie de solipsismo, o que é muito perigoso, né? No caso, a realidade em si ela é construída de maneira conjunta. Se tu fica centrífugo ali com aplicativos e quando tu já começa a conviver mais com aplicativos e consigo mesmo do que com as pessoas, isso já vira uma problemática muito grande, né? Porque onde se encaixa essa necromancia digital, né? Os mortos precisam ser homenageados? Precisam, mas eles não voltam. Não voltam. E isso entra justamente no ponto do nosso problema em lidar com a perda, em lidar com o luto, em lidar com a ausência da pessoa que se foi. Porque a gente tem esse problema. Nós, seres humanos, nós temos uma certa dificuldade em aceitar a morte como um passo importante para a vida, né? Então a gente tem, ao longo dos séculos de filosofia, né, vários filósofos lidando com a morte ou com a sua própria morte. A gente tem o caso do Sócrates, que abraça a morte como algo natural da vida, uma parte natural da vida, que ela não deve ser negligenciada, não deve ser pensada de uma forma ruim.
mas seria uma coisa boa, é uma coisa importante. A gente tem Sêneca também, que abraça a sua própria morte. A gente vai ter, ao longo dos séculos de filosofia, principalmente medieval, com muitos discursos sobre a morte e Deus, a morte e a religião. A gente vai ter outros casos já na modernidade em que o questionamento sobre a morte, sobre a finitude da vida, ela vai ser questionada muitas vezes. A filosofia, ela pensa muito sobre a finitude da vida. E a verdade é que, por mais que tenham vários filósofos que conversem e que falem muitas coisas, sei lá, a gente pode ter o Albert Camus, a gente tem o Sartre, tem o Heidegger, né, também, o Kierkegaard, sobre a morte. Tem As Obras do Amor, que é um livro em que ele fala sobre as considerações cristãs sobre o amor. Tem um capítulo reservado só para o amor para os mortos, o amor para as pessoas que já morreram. Tem esse livro aqui também, que é uma grande recomendação, que é Anatomia de um Luto, do Clive Steinbourne Norris também, que já entra por uma questão teologal, né? Uma boa recomendação. Que também ele lida com a perda da esposa dele, e aqui ele faz umas lindas reflexões, né? Também tem uma obra de uma médica que ela é voltada pro lado paliativo, que é a morte é um dia que vale a pena a se viver, algo assim o nome. Podem pesquisar aí, me corrigir, no caso eu não lembro muito de cabeça o título, mas é isso, que é um livro bem instigante sobre isso, sobre como proceder com a finalidade das coisas, como é que fica. E a cada capítulo ela pega para um eixo diferente. Então, tipo, tem um capítulo que ela pega pelo eixo das pessoas que estão lidando com um ente querido, um próximo que está falecendo. O outro capítulo é sobre o próprio ente em si, né? E o outro é dela mesma como uma profissional ali lidando com isso. A gente tem também a Cerimônia do Adeus, da Simone de Beauvoir, quando o Sartre morre. E talvez essas sejam as recomendações melhores, né? A procura de pessoas, não inteligências artificiais, recomendações de livros sobre luto e terapia, muita terapia para você fazer ao invés das necromancias digitais que temos por aí. E falando sobre a questão necro, né? A gente pode ver que a gente tem que direcionar isso para uma reflexão, como o próprio assunto do vídeo né, digital, né? Sobre um mundo de mortos digitais, né? Não tá falando de conta morta do tipo, não tem mais visualização, né? Mas sim de uma pessoa que morreu e aquela conta continua ativa. Eu já cheguei a comentar em algum podcast que um primo meu é esse papo, tipo, tá lá a conta dele e tem coisas que ele curtiu que aparece pra mim às vezes, né? Que mostra no Instagram, né, que ele curtiu, né? E eu fico me perguntando, é tipo um lembrete, né, daquela pessoa. Só que eu acho mais interessante ainda a gente ir pro lado de reflexão, sei lá, parada meio Matrix da situação, que é o quê? Normalmente a gente tem essa necromancia, só que a gente tem sempre o necromante, que no caso é a pessoa que controla os mortos, né? Nessa coisa pra cultura pop, o necromante ele vai ter no D&D, ele vai ter no D&D mesmo, tem o Stranger Things também, né? O Vecna, ele controla, ele cria versões dos personagens, né, que já morreram, ele consegue criar ilusões, mas ele brinca com essa questão dos mortos também. Então, os necromantes da vida real são, querendo ou não, os aplicativos e a gente mesmo, como o Eliel falou, a gente usa a IA ou qualquer ou alguém por aí deve estar usando o chat GPT e pedindo, não, converse comigo como se fosse o Michael Jackson, entendeu? Um fã do Michael Jackson deve fazer isso, um fã do Stan Lee deve estar fazendo isso,
Ou alguém deve estar tipo, converse comigo como se fosse meu pai e tal, não sei o que e tal, me chame de filho, né? Dá lá as diretrizes de comando para IA e a IA conversa. Então, toda essa questão de ser um necromante, como eu falei do papo do D&D, né? Normalmente tem como você ser um personagem necromante, mas normalmente nos RPGs de High Fantasy, os necromantes sempre são os vilões. Porque existe uma coisa no sentido da cultura pop de você pode usar qualquer magia, mas a magia que envolve morte, cara, não mexe com isso. No Harry Potter a gente tem o Voldemort, né, usando tipo uma espécie de... ele cria as Horcruxes, né, porque ele quer negar a morte de alguma forma. A gente tem no Star Wars, né, o Anakin na busca dele, ele pende pro lado sombrio porque ele quer dar uma de necromante também, ele quer ter controle sobre vida e morte, principalmente sobre a morte. E nos próprios livros, não sei se é Legends, mas dane-se, é Disney, o Anakin, ele vai pro planeta lá, que ele teve o último duelo com o Obi-Wan, e ele cria o castelo dele, né, lá naquele planeta, e lá ele tenta ainda ressuscitar a Padmé, né, ele tenta trazer ela dos mortos. Então, normalmente a necromancia é sempre ligada ao vilão da história, porque normalmente o vilão, ele não quer morrer, né? E eu não tô falando de que quem faz esse tipo de coisa com IA, né, obviamente é o vilão da história, mas a gente tem que botar um ponto de isso é errado. Em alguma instância, isso é errado, né? Criar para um meme, para uma piada, ou, sei lá, momentaneamente você fez isso, é ok, mas o problema e eu acho que qualquer psicólogo vai concordar comigo, que tudo em alta dosagem começa a fazer mal e você vai criar algo na sua cabeça que não existe. Você vai começar a aceitar uma realidade que não faz sentido. Então, as grandes empresas, o Instagram, eles ganham com isso, querendo ou não, né? Porque as pessoas... Onde vai parar tanta visualização? Qual seria o sentido do Instagram? Ele ter tanto controle das contas, né? E no final das contas, né, no final de tudo, ele ainda deixar aquela conta ativa de uma pessoa famosa. Por que não desativa? Mas entra a questão do último falecimento que teve, de um famoso que foi o Oliver Tree, que no caso ele teve um boom de gente seguindo ele, porque, às vezes é uma questão de aquele famoso, ele vale muito mais morto do que vivo. Então, ele ter ganhado muitos seguidores com ele ter morrido, mostra a questão de, nossa, que assunto mórbido, né? Muita gente conhecia ele, mas era por causa das músicas, mas não conhecia ele de fato. Começou a conhecer ele de fato com a morte dele. E isso é uma discussão de morte que vai muito mais além. Eu vou levantar uns tópicos aqui para vocês debaterem, que no caso é a questão de... religiões normalmente trabalham muito essa questão de morte, né? Mas é realmente a morte que a religião... que seria o problema nesse fato, ou seria a ausência daquela pessoa, das memórias e tudo que ela traz, né? Porque o que eu vejo é muita gente aceitando a morte, porque a religião faz a gente aceitar a morte em si, né? Porque ela diz, existe um depois, então não se preocupa, ela está num lugar melhor. E o que eu vejo é as pessoas sentindo mais a ausência daquela pessoa, ou daquele bichinho, ou daquele lugar também, porque lugares podem morrer, né, pra gente. Quando você se muda da sua casa de infância, tem essa questão de você não estar mais naquele espaço, ou aquele espaço não ter mais sentido, um significado para aquilo, porque você está se mudando e aquele espaço está vazio. Acho que tanto com pessoas, animais, ou qualquer coisa que a gente perde, tem essa sensação de ausência. É a morte ou é a ausência que vem depois da morte que faz a gente se sentir tão mal? E é por isso que, mesmo tendo uma religião, muitas pessoas não conseguem aceitar. Ele foi para outra vida, ele tá num lugar melhor, a carne era só uma casca. Por que você está chorando, então? É a ausência. Eu vejo que é a ausência, não seria a morte em si que está deixando a pessoa triste. Aí entra na questão de qual o título exato para esse tópico, morte ou ausência. Muito bom o tópico que tu colocastes até. Lembro até desse choque cultural, né? Tipo, como
aqui no Ocidente, principalmente, a gente tem muito as métricas do cristianismo e nossa figura messiânica. Cristo vence a morte, né? E daí tu já vê que a própria cultura passa para uma mudança de perspectiva do que é a morte de fato. Alguém conseguiu atravessar lá, depois de 3 dias retorna, foi até a mansão dos mortos e subiu aos céus, né? Isso me lembra muito o texto do Arthur Schopenhauer, como ele veio naquele período ali da Inglaterra colonizando a Índia, e com isso até a cultura é colonizada, né? Ele traduziu a Inglaterra traduzindo os Vedas, os textos, os sânscritos indianos, do questionamento que ele faz referente à problemática do fim. E como a gente só liga para o fim na questão a posteriori. Na questão a priori, tu não para refletir boa parte do tempo, né? É uma coisa bem instigante, tipo, imaginar o teu fim, tua consciência apagar. Sim. Tu simplesmente não conseguir racionalizar os fenômenos em volta do mesmo, no caso. Mas a gente não questiona muito o que antecede a gente. Teve um período da vida em que a gente não existia, né? E isso não fazia diferença nenhuma, cara, porque tu só veio surgir depois. Teve um planejamento, ok, teve o pré-natal, beleza, tudo mais, pipipi, popopó, mas aí, tipo, parece que dar um desfecho é problemático. E isso, sim, conecta até com as tecnologias, se tu fores ver. A gente está vendo muito a indústria cinematográfica usando CGI para voltar com personagens, com atores, né? Sim. Tipo, a família do Val Kilmer, né? Ele permitiu a imagem dele para ser usado em um filme aí que ele nem vai atuar, mas tá lá mas é o Val Kilmer ali, porque pra mim o Val Kilmer mesmo é aquele do desfecho ali dele no Top Gun, aquele personagem debilitado que eu acho extremamente respeitoso e afetivo da parte do diretor, intercalar a problemática do ator e conseguir conduzir isso pro personagem também, aprofundando até o próprio personagem dele, né? Porque a vida é bem complexa, né? Trouxe uma camada maior o personagem do Top Gun. Mas agora esse Val Kilmer com trocentos pixels, com uma voz editada, com tudo editado. O que é Val Kilmer de fato nesse sentido? Se o que faz um ator? O ator ele não está naquela questão dos trejeitos, como a gente vê em páginas sobre cinema, em postagens também, curiosidades do tipo, ator improvisou tal cena. Sim. E aquilo ali virou um marco pro filme, trouxe uma outra direção pro filme. E a partir de quando tiver só IAs, cadê o improviso? Onde vai ter a inspiração de fato? Sim. Isso me lembrou também a própria morte do Paul Walker, né, em Velozes e Furiosos, que utilizaram imagens dele, criaram artificialmente. Mas sobre a questão do próprio Oliver Tree também, sobre como os CDs, vinis, coisas relacionadas a ele ficaram bem mais caras depois que ele morreu, né? Também tem isso. Tem essa coisa da rede social em que a gente nunca morre, né? Porque tem sempre alguma coisa ali. Tá lá por exemplo, registrado. tem por exemplo, personalidades importantes, Michael Jackson. Tem gente postando, né? A gente teve recentemente a Bonnie Tyler também, então tem sempre alguém gerenciando o perfil dessa pessoa. Tem um caso próximo aqui que um conhecido
é uma pessoa que eu conhecia, ele faleceu, e a mãe, claro, né? Poxa, a mãe utiliza o perfil dele no Facebook para as coisas, para interagir. Então tem a foto dele, tem... É muito estranho você ver a pessoa online ali e a pessoa não tá lá. Uhum. É outra pessoa, né? E você vê a pessoa postando coisas, né? Postando fotos da pessoa que faleceu. E tu fica tipo, cara, que bizarro, né? O quão a rede social ela é capaz de te assustar. E tipo, acho até um pouco respeitoso quando ocorre de o pessoal fazer um memorial, né? Porque Sim. são recordações. Eu lembro que eu vi no bio de uma conhecida no Instagram, colocado assim, no Instagram, a descrição do Instagram é um álbum de fotos digitalizadas e tudo mais, e é isso, pode ser utilizado como isso, né? O Instagram, inicialmente, até era uma ferramenta que era bem mais voltado para o estético mesmo, assim, na questão de fotos, né? Sim. Tal como o Twitter, inicialmente, ele era mais voltado para jornalistas, né? E com o tempo, o próprio público vai contornando os aplicativos, né? E quando faz um memorial, beleza, ok. Agora, na feita, quando usa a imagem de uma celebridade, principalmente, e começam a fazer distorções que podem até tirar da assinatura artística do que foi a pessoa, acaba sendo como se tu estivesse abrindo um caixão. No sentido em que tu tá abrindo o caixão e corrompendo o corpo ali, né? E em muitas culturas o corpo tem que ser conservado ali, tem que ser respeitado, né? Porque é uma parte da memória do ser que existiu. E acaba que tu tá retirando do túmulo e transformando um cadáver em fantoche, digamos assim. Eu acho isso meio arriscado, a questão tecnológica, né? E de uma frieza, né? É uma frieza porque é apático, querendo ou não, né? Parte da empatia é a vivência, parte da empatia é a vitalidade das coisas, né? Você não tem empatia, você não consegue ter empatia por aquilo que você... banalizar, de uma certa maneira, né? Então, de certa forma, como um contexto geral pro vídeo, eu acredito que tem que ter muito cuidado com o que fazemos em relação à inteligência artificial, pelo fato de que isso pode ser bom como uma homenagem, mas substituir a pessoa é horrível, de que o importante é celebrar a vida enquanto a pessoa está ali, né? Mas, enfim, são algumas reflexões que a gente precisa ter para o vídeo, né? E para dar um desfecho no vídeo aqui, propomos duas perguntas para vocês. Vocês seriam substituíveis e por quê? Comentem em todas as nossas plataformas e nos sigam também. Você permitiria filosofar? Você permitiria, né, depois da sua morte, ser substituído, fazer imagens e criar uma voz artificial de você? Seria muito estranho. Então é isso. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe com os seus amigos. Vá refletindo sobre esses assuntos. Eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!